Belinha, minha mão tá calejada, Belinha, de tanto pegar na enxada. Belinha, minha mão tá calejada, Belinha, de tanto pegar na enxada. Belinha, minha mão tá calejada, Belinha, de tanto pegar na enxada. Belinha, minha mão tá calejada. A dramaturgia coletiva, que é toda coletiva. Todas as peças? Todas as peças. Todas as peças. Somos artistas coletivos no sentido de que o artista tem que saber da luz até o tijolinho que ele coloca lá. Você tem que ter uma integridade. É, do tijolo até a luz. Do tijolo até a luz. Muitos de nós, quase 80% do grupo, veio de um grupo chamado Teatro Vento Forte, que tem essa característica também, em que os atores tocam e cantam e os músicos entram como atores. Imagina o Brasil ser dirigido. Vai ter resposta, Zé Pilintra. Passa pra lá, Zé Pilintra. Vamos ver. Vai lá, vai lá, seu Exu. Todos os espetáculos, a relação com o público é uma relação direta. E eu falo assim, a gente sempre chega na plateia ou traz alguém para dentro de cena, mas nunca é aquela coisa invasiva, né? Você fala, vou fazer piadinha com o moço que está sentado aqui. Não, muito pelo contrário, a gente batalha, trabalha, tenta cada vez entender, assim, às vezes você fala, bom, eu preciso falar uma poesia e convidar um espectador para dançar. E muitas vezes eu olho no olho do espectador, começo a falar poesia e já vejo que ele abaixa o olho de cara, já vou para o do lado ou para o de trás, né? Então a gente tenta com uma sedução, numa relação de... E com a experiência você vai sabendo quem vai e quem não vai. Né? Então essa relação direta, eu quero falar para você, aquilo que o Rodrigo falava do Patativa, que é a poesia que comunica, a gente tem essa preocupação de comunicar e de estar em relação o tempo inteiro com cada indivíduo que está na plateia. Mas quer dizer então que a senhora mora no Leblon? A senhora é muito chique, viu? Mora aqui pertinho da rua Rodrigo de Freitas. Você sabe que outro dia eu peguei um carro de escola bem parecido com você? Ele não acreditou que eu quisesse morar aqui na Zona Sul do Rio. Mas vamos parar de papo e pega uma caixa de tijolo que tem bem atrás de você. Pode me ajudar? Tijolo Isso é um exemplo. é o cotidiano do pedreiro. Paulo Freire dá esse exemplo. Dá esse exemplo. Eu acho que é na Pedagogia do Oprimido, né? Ele dá esse exemplo. Ele fala, eu estava no campo, na obra, e aí eu encontrei esta palavra que ela tinha significado concreto para eles, o tijolo. E aí o nome tijolo veio justamente dessa leitura do Paulo Freire. Esse poeta só usava chapéu preto, não sabia ler direito. Já falou do caldeirão, já falou do caldeirão. Falou do amor, da alegria e da dor, do espinho e da flor, com inspiração e fé. Peço licença ao senhor e à senhora, vou apresentar agora Patativa do Açaré. Como que a gente chega no Patativa do Açaré, que estudou 6 meses? Ele estudou apenas 6 meses na escola formal. Mas ele falou, eu não queria ler, isso é fala dele, eu não queria ler gramaticalmente, como muita gente faz por aí, não. Eu queria ler, era a vida da pátria, entender a pátria, cutucar a pátria, beliscar a pátria. Você ter um movimento político de vida, né? Uma emancipação política de vida. E o Patativa foi isso. Pobre, sem nada na rapa. Não conheço nem as capas dos livros de estudação. Eu não posso te proteger e nada tenho para te dar, Saré. Mas, porém, quando eu morrer, com razão vou te deixar uma pequena lembrança, uma pequenina herança em prova do meu amor. O nome de um passarinho, uma viola de pinho e os versos de um cantador. Quando você visita a obra do Patativa, ele está calcado muito no seu tempo, no seu povo, mas é uma figura que canta a aldeia para se comunicar com o mundo. O Patativa era um voador do mundo. E o Guimarães Rosa, que também lançou em 56 Grande Sertão Veredas, que é um
maestro, né, da literatura, é grandioso. Era um sertanejo que falava, o sertão está dentro da gente. Há sertão em qualquer lugar. Patativa, não, há sertão só aqui. Então a gente também dialoga dentro do espetáculo com esses dois mundos. São 3 dias e 3 noites de São Paulo a Fortaleza. Que beleza! Fortaleza, Juazeiro, 9 horas sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Juazeiro até o Crato vai ser mesmo uma beleza. Que moleza! Nova Olinda e Assaré, vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. E foi me defender de criticar. No espetáculo acontece um encontro entre o sertão e o sertanejo e nós, artistas que saímos de São Paulo e fomos colher no Patativa toda essa temática humana que ele coloca. Então esse embate, esse dizer, eu que fui para lá, eu vi isso. Você que é de lá, você enxerga dessa forma. Vocês todos foram na casa do Patativa? Quem foi lá? Fomos todos. Fomos todos. Senhor Patativa do Assaré, estou na Paulista, estou na Praça da Sé. Estou na Paulista, estou na Praça da Sé. Eu tô parado debaixo do céu cinzento. Eu tô parado preso no engarrafamento. Eu ligo o rádio, ouço o locutor dizendo que lá fora tá chovendo e a chuva não vai parar. Eu ligo o rádio, ouço o locutor dizendo que lá fora tá chovendo e a chuva não vai parar. Seu locutor, o senhor tem que me dizer dentro de mim quando é que vai chover. Seu poeta cantador, o senhor tem que me dizer dentro de mim quando é que vai chover. Dentro de mim quando é que vai chover. Um pouco isso, né? É muito lindo. É muito bacana. Quem escreveu a letra? Essa foi o Jonathan Silva, que é um amigo nosso que faz parte do grupo. Nós apresentamos lá já 2 vezes, né, o espetáculo em Assaré. As 2 vezes que a gente apresentou lá, aconteceu essa comunhão do espetáculo com os espectadores, assim, é um encontro muito poderoso. Porque eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Vou gravar Seu Patativa, só desculpa se a gente chegou no momento. A gente tentou avisar. A gente tentou avisar. Tanta coisa tá A gente conseguiu. O senhor desculpa, vamos voltar agora. Vamos voltar. Pra gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio e um verso em cada flor. Já disse, não mexa aqui que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Olha, se a gente fez uma coisa. A gente vai pro mês aqui. A gente fica aqui, se a gente fica aqui na tela. De repente a gente não precisa. A gente coloca na boca do Patativa, que é um texto dele. Poeta, cantor da rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Mas se o doutor me perguntar, aí ele fala que ele gosta de verso, mas se o doutor me perguntar se verso sem rima presta, calado eu não vou ficar e a minha opinião é essa. Sem rima, a poesia perde alguma simpatia e uma parte do primor. Não merece muita palma. É como um corpo sem alma e um coração sem amor. Era uma vez, homem, criança e mulher, com trabalho e muita fé, construir uma cidade. Plantaram grão, depois repartiram o pão, era um imenso caldeirão, cheio de felicidade. Um monte de gente veio falar pra gente. Aqui, nessa região do Cariri, teve uma comunidade chamada Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que a gente coloca no espetáculo Conceição Pinfulô, que foi um dos primeiros ataques aéreos em terras civis. Com medo de que surgisse no Cariri um outro tipo, um novo Canudos, ou como diziam na época, uma espécie de organização de comunismo primitivo, os latifundiários pedem ao chefe do exército, Eurico Gaspar Dutra, do governo Getúlio Vargas,
que envie tropas de Fortaleza em direção à região do Crato, Juazeiro do Norte, especificamente ao Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. A primeira invasão da comunidade acontece no dia 11 de setembro do ano de 1936. Lá o tema era o seguinte: tudo é de todos e nada era de ninguém. Então foi uma alternativa real das pessoas, dos famintos chegarem, trabalharem, beber água, se alimentar, e de certa forma eram todos rezadores, né? eram ligados a essa teologia da reza, do Beato, 1932, Padre Cícero. Então os latifundiários falaram que ali era um foco de resistência, era um foco de comunismo, e houve um acordo com o Estado Novo e Getúlio Vargas, que um dos primeiros, bombardeou, quase 1000 pessoas foram mortas naquele primeiro bombardeio. O sangue molhou a terra. Sítio Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Beato Zé Lourenço. Gente e lugar igual àquele, no Brasil de hoje, se encontra, mas com essa propriedade, com essa característica, hoje no Brasil é difícil se encontrar. Do matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo, cabra da peste, poeta, cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou e o que eu canto. É a morte do companheiro, senhores! A morte do companheiro, mas deve nos empurrar para a luta. Cada derrota me anima a lutar. Assim morremos todos, adiemos o levante. Cada derrota me anima a lutar. Assim morremos todos, adiemos o levante. A cantata, ela partiu de uma vontade que acho que veio de você, né, Rô? Não sei. Nós dois queríamos fazer Lorca. Que era de fazer um texto do Lorca. E aí eles trouxeram o primeiro texto dramático que o Lorca escreveu, que é Mariana Pineda. Mariana Pineda, romance popular em 3 atos, foi escrita por Federico Garcia Lorca em 1925. Mariana Pineda, revolucionária republicana, foi assassinada a mando do rei Fernando VII por conta de seu envolvimento político com os revolucionários da época. E ela é presa por bordar a bandeira da liberdade. Calma, dona Mariana, pra que tanta resistência? Calma! Silêncio. Nesta cena da novela música. Silêncio. Nesta cena da novela música. Com essas minhas mãos, com minhas próprias mãos, com minhas próprias mãos, e conheço guerreiros, nobres cavaleiros, que pretendiam içar fincar no chão de granada, mas não direi seus nomes, seus nomes. O texto fala de amor, o texto fala de liberdade, fala de revolução, fala dos embates políticos, sociais e tal, e de cara a gente associou isso à ditadura brasileira de 64. Essa aqui é Eleni Guariba, diretora de teatro, trabalhava em Santo André em 1971, foi assassinada pela ditadura brasileira. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Que bom que você voltou, Eleni. O Rogério Tarifa, que dirige o espetáculo, falou, gente, a gente precisa trazer essa discussão para dentro do espetáculo. Foi, na verdade, porque a gente tinha encontros em volta de uma grande mesa com os nossos orientadores teóricos, e aí que veio o Frei Beto, veio o Ivan Seixas, veio Rosalina Santa Cruz, o Ilo Krugli, o Adriano Diogo,
Vieram muitas pessoas conversar com a gente. E aí a gente falou, bom, a gente precisa levar essa mesa onde a gente fica aqui pensando e debatendo e conhecendo a história para o público. Todas as peças vocês trazem essa mesa em todas as apresentações? Todas as apresentações. Todas as apresentações. A assessora examinava os textos, mandava de volta com cortes ou não. Às vezes o corte de cena inteira, às vezes o corte da peça total. E você ensaiava o que eles mandavam para você de volta. Antes da estreia, você tinha que avisar, vinham os assessores e faziam uma avaliação do que você fez depois das indicações que eles, assim, civilmente indicaram. Depois que tem essa roda que as pessoas lavam a alma, a peça prossegue ou ela termina ali? Prossegue. Prossegue. A gente volta para cá, tem a cena final que é exatamente o enforcamento da Mariana Pineda. Jovens e muita gente reagem à violência número 1 da injustiça como a violência número 2, que é a violência da resistência. E essa violência da resistência provoca outra violência número 3, ao meu ver, a mais perigosa, que é a violência do fascismo, que é a violência fascista. Eu não posso, como padre, não devo aceitar tanta violência. Então só nos resta rezar diante dessa barbárie. Só nos resta rezar. E não cantaremos mais o amor. Cantaremos o medo. Sempre o medo. E de novo o medo. Dom Helder foi a primeira figura importante no país a denunciar os crimes de tortura, né? Foi a figura que foi para a França, foi fazer um discurso sobre alguma coisa da paz. E aí, na França, falaram, olha, está acontecendo ditadura no país, gente está sendo torturada, a gente está sendo assassinada, você é uma das pessoas mais perseguidas. Isso foram intelectuais que, de certa forma, não pressionaram, falaram, traz essa discussão. Eu acho que e tinha 20 mil pessoas para escutá-lo, se não fosse 20, mas era um pouco menos. E ele, de uma noite para outra, ele mudou o discurso e ele abriu, né, denunciando. Foram descobertos, detidos e jogados na prisão. Eu soube logo que eles tinham sido torturados, porém tratava de rumores difíceis de se controlar. Um dia, meus amigos, entretanto, li nos jornais da cidade que um desses estudantes tinha se jogado pela janela do prédio da polícia. Fui ao hospital e lá encontramos os estudantes presos, feridos, com os membros quebrados. E perguntei o que aconteceu. E Luiz Medeiros me respondeu: ah, Dom Helder, eu havia recebido torturas tão horrorosas e quando descobri que elas iriam recomeçar, preferi me jogar pela janela do prédio da polícia. A gente gosta dessas figuras que nos digam, que a gente olhe e que, de certa forma, essa figura me representa como afeto, como poesia, porque Dom Helder também era um poeta, me representa como Brasil, como pensamento de um país que pode ser possível. Quando eu vou celebrar em áreas de miséria, eu escuto os pobres cantarem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu olho e está faltando tudo. Ele deixou o Palácio do Bispo e foi morar numa igreja. Ele morava atrás do altar de uma igreja pequenininha durante quantos anos? Sei lá. Até morrer. Até morrer, de 64 até a morte dele, que foi... 99. Então, é uma figura interessantíssima. Ele tem histórias, tipo aquela clássica, quando que ele chegou, deu uma entrevista falam que o senhor é comunista. Ele fala, mas é interessante, quando eu dou comida aos pobres, eles falam que eu sou santo. Agora, quando eu faço a pergunta, por que o pobre é pobre? Aí eu sou comunista? Se Deus existe eu não sei. Se Deus existe eu não sei. Não sei se joga bola, se toma Coca-Cola, não sei se ele é gay. O Dom Helder é um personagem que desde 30 até 85
foi muito atuante no Brasil. Então, praticamente, ele atravessa o século XX, né, de certa forma, e com muita maestria, e com muita contradição, e ao mesmo tempo muito crítico a essa igreja de sacristia que só sabe rezar. Eu subi ao púlpito para falar de caridade, mas caridade não como beneficência, caridade como justiça. Meu amigo, em cada um de nós dorme um fascista. Às vezes, ele nunca desperta, porém, às vezes, ele desperta sim. Tem um poema que a gente fala, que é um poema dele, que ele fala sobre essa coisa do Vaticano, que ele fala: sonhei que o Papa enlouquecia, e ele mesmo atirava fogo no Vaticano e na Basílica de São Pedro. Loucura sagrada. Porque Deus atiçava o fogo que os bombeiros em vão tentavam extinguir. O Papa louco, saía pelas ruas de Roma, dando adeus aos embaixadores credenciados junto a ele, espalhando para os pobres o dinheiro todo do Banco Vaticano. Que vergonha para os cristãos, para que o Papa viva o Evangelho. É preciso imaginá-lo em plena loucura. Nosso trabalho, a música é esqueleto fundamental do trabalho. Então a música acaba fazendo essa ligação entre essas passagens, né? Me confessou que não é muito chegado nessa história de marcha pra Jesus. A gente começa a se aproximar de um tema, a música vai surgindo imediatamente. Obrigado, reverendo, Deus ao céu está vendo a nossa gratidão. Acabou meu sofrimento, você fez apartamento em lugar de barracão. A gente tem um compositor, que é o Jonathan Silva, que é quem compõe a maioria das coisas. Tem umas parcerias com o Kaique Boticai do Rio de Janeiro também. Ele faz letra e música. Letra e música. E que o Joe ele é um dramaturgo. Ele é e isso que eu ia falar. A nossa música, ela não está ligada a apenas um floreio ou uma rosa que se coloca em cima de uma mesa. A nossa música são as pernas da mesa. A gente constrói música como dramaturgia. Não sei se gosta de samba, maracatu ou ciranda, ou se prefere heavy metal. Se sobe o minhocão quando chega o carnaval. A gente coloca uma das cenas mais fundamentais na história do Dom Helder, foi a morte do Padre Henrique. O Padre Henrique era um padre que fazia filosofia, era um padre ligado às causas populares lá em Recife, trabalhava nas periferias do Recife. E como o sistema, como a ditadura não matou Dom Helder, embora várias rajadas de metralhadoras, na casa dele até um ano desse tinha assim, fora comunista, ainda tinha rajadas de metralhadoras nas paredes, assim na frente. Como não conseguiram matar, mataram o Padre Henrique próximo do campus da Universidade Federal de Pernambuco, acho que 79, se eu não me engano, de uma forma brutal. Ele tinha acho que 28 anos, Padre Henrique, e aí Dom Helder sentiu, ele sentiu mesmo, aí a dor foi avassaladora. A natureza maior de meu abatimento é a constatação que no final das contas eles morrem e são torturados no lugar da gente. A gente pediu para o Jonathan fazer uma música sobre a palavra. A gente cantava outra, mas que essa, a gente queria que dissesse agora uma música que falasse desses tempos. E tem um mês que ele fez uma música que é: se o mundo fica pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria.
Se o mundo anda para trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Eu sei que uma andorinha só não faz verão, mas ao menos anuncia. A gente gosta de trabalhar com essas figuras humanísticas, né? Por exemplo, Patativa do Assaré, Paulo Freire, que não está nesse repertório, mas é também um espetáculo nosso, e Dom Helder Câmara. Figuras que, de certa forma, não fugiram à luta e não são neutros, não foram figuras neutras, mas que se colocaram o corpo, a alma, a discussão, para exatamente dizer o que Brasil é esse. Quais são? A gente precisa curar as feridas, ou a gente precisa dinamizar esse país no sentido da compreensão da sua riqueza cultural, da luta pela liberdade, dizer que o povo brasileiro merece respeito, merece dignidade, não merece fome.